de vocês saberem sobre outros temas e que que envolve, obviamente, essa questão de desenvolvimento profissional e eu já atrelo um pouquinho a pessoal também, né? Para isso, a gente trouxe pela primeira vez, né, o Pamplona, o Ricardo Pamplona, mais de 20 anos de experiência, né, tanto com projeto, como PMO, ele é formado em Direito, ele é CEO, ele tem uma consultoria aí, Pamplonas Associados, e ele é nosso vice-presidente. Então, também trazendo ele um pouquinho aqui mais para perto, né? E posso dizer, vou arriscar dizer, Pamplona, que né, ele, como um especialista em gestão de projetos, certamente especialista de gestão de pessoas, porque não tem como fazer uma coisa não atrelada à outra, né? Tem que ter um grande jogo de cintura enquanto projeto, projeto e pessoas, né? Então, o nosso primeiro evento do ano, então, né, já vou passar a palavra para o Pamplona, e eu já adianto para vocês que, com base na pesquisa que nós fizemos, todo mês nós teremos um evento de webinars com temas variados que vocês votaram, que os cooperados votaram, e também com parceiros, né? Alguns podem se repetir, alguns outros variados também, ok? Então, Pamplona, te agradeço aí já antecipadamente a tua participação, que nem pensou duas vezes, né? E passo a palavra aí para ti. Legal. Bom, gente, só avisando, eu pedi para gravar essa nossa conversa, até para a gente ter um histórico aqui de visitantes, de integrantes, e também para a gente se corrigir e tentar ficar melhor na próxima, né? Para ser claro também. Bom, em primeiro lugar, uma grande alegria estar aqui falando com vocês hoje, como Coopere. A Coopere foi um sonho posto em prática, posto em produção como um bom projeto, né? Posto em produção, certo? Junto com o Clauber, com o Henrique, com a Bárbara e com todo o time da Coopere que está aqui junto com a gente hoje, com todos vocês, cooperados e parceiros e colegas e amigos. E esse sonho posto em atividade, em movimento, ele só foi possível por conta do apoio de tanta gente que não dá nem para numerar aqui. Teve tanta gente que ajudou, que colaborou, que participou. Né? Um agradecimento aqui especial à dona patroa, aqui, a dona Viviane, que está aqui presente, luz do meu dia, razão da minha existência, certo? Que continua aqui, que continua apoiando as sandices do marido, certo? E aí a gente consegue prosperar, né, gente? Quando a gente tem o apoio, a colaboração de gente do bem ao nosso redor, como são todos vocês, a gente prospera. E é essa a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês como cooperado, que eu também sou um cooperado, né? Sou vice-presidente da Coopere, sou cooperado, e a gente trabalha num lugar em que a gente coopera, de verdade. E as pessoas colaboram entre si, se ajudam, se socorrem, e é isso. Então, a primeira mensagem que eu queria dizer para vocês é que é um regime de colaboração constante e que a gente nunca deveria perder, porque quando a gente era criança, a gente fazia isso meio natural, assim, né? A gente jogava bola com o amiguinho, a gente brincava na rua com os amiguinhos, a gente, né, tava com uma galera sempre reunida, se ajudando e tal, e de repente a gente fica adulto e a gente entra num pensamento de escassez, a gente entra num pensamento de que farinha é pouco, meu pirão é primeiro, e aí a gente começa a construir muros, paredes, portas, e vai fechando e se fechando, e daqui a pouco, quando você vê, você está morando na caverna, meu, certo? E que não precisa. Então, a cooperativa, em primeiro lugar, é isso. É essa energia. A energia da colaboração, de encontrar aqui, como os que acabaram, né, que entraram aqui um pouquinho antes. Poxa, encontrar o Pupi, encontrar o Tércio, encontrar o Henrique aqui, que a gente estava falando a tarde toda, mas ok. Né? Reconhecer pessoas que a gente não, né, poxa, ainda não conhecia, gente nova, que coisa boa. Então, a cooperativa é isso, para começo de conversa. O tema que a gente escolheu tem um texto bonitinho que a gente escreveu lá, de ser cooperado é, entre outras coisas, tomar posse da sua própria jornada profissional e é uma grande obra de autoconhecimento, trabalho colaborativo e grandes descobertas individuais. Entender-se agente transformador de si mesmo e, a partir disso, construir seu próprio caminho. Por que isso, gente? Porque a cooperativa é um movimento da nova economia, mas é velho pra caramba. Cooperativa vem de 1700 e alguma coisa fácil. E antes, só que não regulamentado. Mas lá em 1700 o pessoal começou a regulamentar.
certo? Então é velho pra caramba. Ao mesmo tempo, é super novo. Combina com a nova economia, combina com o processo de colaboração, combina com essa nova ideia de qualidade de vida, de liberdade econômica, de empoderamento, combina com tudo isso. E como é bom a gente estar num lugar que combina com tudo isso, né? Então, essa reflexão, pessoal, que é uma alegria, novamente, né, ter essa reflexão aqui com vocês, e eu gostaria que isso fosse um bate-papo, assim. Então, a gente vai falar algumas coisas aqui, e se alguém quiser interromper, falar alguma coisa e tal, por favor, fique à vontade. A ideia é que a gente tenha um pouco de troca nessa jornada, que o webinar, às vezes, fica meio assim, só um cara falando, né? Não precisa, tá? Vocês podem se intrometer aí quando acharem adequado, sem nenhum problema. Serão bem-vindos. O primeiro tópico que eu preparei aqui para a gente falar sobre este tema como um todo é o espelho. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o mundo é um espelho. A gente só vê no mundo aquilo que está dentro da gente. E aí, a primeira reflexão a respeito disso às vezes a gente se olha no espelho e a gente... quem aqui já teve uma crise existencial, assim, não sei onde eu vou, Jesus, o que eu vou fazer da vida agora? Alguém não teve ainda uma crise existencial? Acho que é essa a pergunta, né? Alguém não teve ainda uma crise existencial? Né? Aqui com os meus 49 anos eu já tive algumas, né? Então, tá tudo certo. Então, o espelho é um lugar excelente para a gente ter uma crise existencial, sabia? Excelente. A gente parar na frente do espelho e ter a crise existencial olhando para si mesmo. Por quê? Quando a gente se olha no espelho, a gente às vezes pode fazer a seguinte pergunta, né? De onde eu vim? E quando a gente olha de onde a gente veio, o lugar de onde a gente veio, a família de onde a gente veio, os amigos que a gente teve, a história profissional que a gente teve, tudo isso dá embasamento para a gente saber quem a gente se tornou. Porque se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não consegue ter uma visão do que construiu aquela pessoa que é aquela pessoa diante do espelho naquele momento. O segundo ponto desse espelho é saber onde você está, naquele exato momento. Aonde você está naquele exato momento. E ter uma consciência real disso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: você se percebe realmente adulto quando faz uma grande bobagem, para na frente do espelho e dá uma grande gargalhada. E consegue fazer isso. Você faz uma bobagem, aí pessoal mais adolescente, mais jovem, é fácil fazer isso? Não? Você faz uma bobagem, para na frente do espelho, vai, confessa. Vocês não conseguem dar uma gargalhada ainda, vocês ficam bravos mesmo. Né? É natural. O Tércio, por exemplo, já deve estar conseguindo dar grandes gargalhadas. Não, Tércio? Eu rio do meu toque. Então, olhar para si mesmo, perceber-se falho, perceber-se com as suas deficiências, com as suas necessidades e rir de si mesmo é uma grande demonstração de maturidade. E a gente só consegue chegar a isso, não tem jeito, com maturidade. E é o tempo passando e as experiências acontecendo. O próximo ingrediente do espelho, que eu comecei antes, é assim: eu só consigo ver no mundo aquilo que está dentro de mim, né? Então, eventualmente, quando eu olho alguém ou alguma situação que está me irritando muito, eu deveria prestar um pouco mais de atenção naquela situação. Às vezes você não tem um coleguinha assim que te irrita. Você não tem um colega de trabalho que te irrita assim, eventualmente? Não. Vários. Não, com certeza. Ninguém Você não tem um aqui. parente? Você não tem um parente assim que te irrita assim? Também. E não tem eventualmente aquela pessoa que você simplesmente olhou para ela e ela já te irritou assim? Espero que não seja o cara do webinar hoje, mas beleza. Então, você olhou para ele e já irritou, certo? Quando alguém te irrita dessa forma, você deveria prestar um pouco mais de atenção, porque inconscientemente você está vendo naquela pessoa alguma coisa que está dentro de você
porque você não conseguiria ver nela se ela não estivesse dentro de você também, e que aquilo te incomoda, porque está dentro de ti. Certo? Então, quando a gente se irrita com alguém, é legal prestar atenção. Tem alguma coisa lá que eu deveria aprender. Certo? Vai lá, Pup, diga. Eu até posso dar um exemplo. Eu já tive essa situação, tá? E bem no fim eu caí do cavalo, tá? Há muitos anos atrás eu conheci uma pessoa que, na verdade, só em olhar para ela eu já não gostava dela, né? E nem tinha conversado com ela. Bem no fim, no decorrer dos acontecimentos, a gente acabou se conhecendo. Cara, foi um dos melhores amigos que eu já tive na minha vida, né? Por quê? Porque, na verdade, num primeiro momento, é como tu falou, estava dentro de mim e eu, cara, não gostava daquela pessoa. E bem no fim, eu acabei conhecendo a pessoa, ele acabou me conhecendo, ele acabou virando amigo e, tipo assim, as aparências enganam. Eu sempre costumo dizer, cara, as aparências enganam. Você pode, às vezes, não gostar por alguma situação que realmente tu colocou na cabeça, dentro de você, e bem no fim, é bem ao contrário. Só queria fazer esse comentário que é um fato que aconteceu comigo e a gente tem que cuidar muito com isso. A primeira impressão, às vezes, nos maltrata, né? Nós deveríamos dar tempo ao tempo para que conhecêssemos um pouco mais as pessoas e aí tratarmos na realidade aquilo que nós nos incomodamos, porque muitas vezes o problema não é no outro. E essa mensagem do espelho, pessoal, é uma mensagem de autoconhecimento. Quando nós entramos no modelo cooperativo, uma das coisas que nós precisamos fazer, é necessário que a gente faça, é a gente refletir sobre a nossa relação conosco e com o nosso trabalho. Como é que nós nos relacionamos com ele? Como é que nós nos relacionamos com essa situação? Porque a cooperativa é um outro regime de trabalho. Não é PJ, não é CLT, é uma outra coisa. É cooperativa. E uma cooperativa, ela exige de nós, naturalmente, não que um CNPJ exija alguma coisa de alguém, né? O CNPJ não exige nada de ninguém, mas o regime de colaboração de uma cooperativa exige de nós mais flexibilidade, um pensamento mais aberto, uma alma um pouco mais desarmada, exige de nós mais humanidade no tratamento, mais relacionamento entre as pessoas. E para isso, eu preciso disparar um grande exercício de autoconhecimento, um grande exercício de autorreflexão, que eu gosto muito do espelho para isso. Porque olhando no espelho, olhando no olho de você mesmo, você sabe quais são as suas fragilidades. Você sabe, no seu íntimo, qual é aquela coisa certa que você deveria fazer. A não ser que você tenha um desvio muito grave de psicopatia, certo? E aí é outra coisa, alguém doente, certo? A não ser que isso seja nesse sentido, você, humano, adulto, consciente, sabe exatamente o que você deveria fazer. E aí tem um outro detalhe importante. Se você não for aquilo que você deve ser num determinado momento da sua vida, isso vai causar um grande vazio na sua história. Vocês já tiveram essa sensação de vocês passarem por uma coisa e vocês sabiam que tinham que fazer alguma coisa. Aí vocês escolheram não fazer. E aquilo ficou incomodando semanas. Eu devia ter feito aquilo. Mas eu devia ter feito aquilo. Eu sabia que eu tinha que ter feito aquilo lá e não fiz. Já aconteceu com vocês isso? Quando é que isso acontece? Quando a gente deixa de ser quem a gente deveria ser naquele momento. E a gente também tem isso muito claro. Só que às vezes a gente fica resistindo. A gente não se permite ser quem a gente deve ser naquele momento. Às vezes a gente não se permite ser o amigo que entrega o ombro para o outro falar. A gente não se permite ser o filho que recebe o abraço ou dá o abraço para o seu pai, para sua mãe. Às vezes a gente não se percebe ou não se permite ser o profissional que deveria ser, entregar aquilo que a gente se comprometeu a fazer no tempo certo. A gente, às vezes, não se permite ser quem nós deveríamos ser e a gente sabe quem é que a gente deveria ser. Legal? Primeiro exercício sobre espelho. Tudo bem?
Vamos para a próxima reflexão, pessoal? A próxima reflexão, a gente fala sobre o corpo. Para quem trabalha com TI, é uma desgraça, né, gente? Para quem trabalha com TI, é uma desgraça. Porque, assim, lembra das piadinhas que a gente contava? O pessoal mais jovem talvez não tenha esse acesso a essas piadinhas jocosas que a gente fazia com os nossos times de TI, dos quais, inclusive, nós fazíamos parte constantemente, né? A gente faz o seguinte, a gente tranca os caras numa sala, certo? Corta um pedaço da porta embaixo, passa pizza fria, Coca-Cola quente e café frio. E só deixa os caras sair quando resolver o problema. O que vocês acham disso, gurizada? Os mais jovens. Já passei muito por isso, viu? Já passei por isso, já. Então, pô, isso é legal? Claro que não é, né? E quem é que permite que isso aconteça? A gente. É a gente que se permite entrar numa onda de entrega sem fim, certo? Que não cuida do corpo, que não cuida da alimentação, que não cuida da companhia, que não cuida do som que ouve, que não cuida. E aí o resultado é que a gente fica doente. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. O cara que está doente, ele consegue ajudar a família dele? Não. O cara que está doente, ele consegue colaborar legal, assim, com o lugar onde ele trabalha? Não. Ele consegue colaborar com a sua esposa e com seus filhos de forma, assim, intensa, legal? Não, né, gente? Não consegue. Então, a gente tem uma obrigação conosco, porque tem um detalhe, assim, lembra aquele cara do espelho? Do exercício anterior? Vocês já perceberam que todo dia ele está lá? Então, assim, se tu não cuidar dele, vai ficar ruim, cara. Certo? E se você não gostar daquele cara que está lá, eu sinto muito, ele vai estar contigo até o fim. Aquele sujeito do espelho vai estar com você até o último dia. Então, um exercício muito importante que a gente poderia fazer é cuidar um pouco melhor de si mesmo. Tem um pensamento também bem interessante a respeito disso. Para quem gosta ou para quem entende a necessidade desse autoconhecimento, eu recomendo uma série de TV chamada Método Stutz, que é uma gravação a respeito de um método psiquiátrico de recuperação de processos depressivos, certo? Eu particularmente adorei. Inclusive, incorporei o método para algumas coisas de mentoria que faço com exercícios vivenciais e tal, que ficaram muito legais. E o Stutz diz assim: tem uma coisa na sua vida que foi dada a você e que está preparada para levar você para o próximo nível da sua vida. E, na realidade, é a única coisa que foi dada a você quando você chegou aqui, que é o seu corpo. O seu corpo está preparado para levar você para o próximo nível da vida que você deseja, que você quer. Só que tem alguém que vai ter que tomar um cuidado com esse corpo. Tem alguém que vai ter que tratar desse corpo, porque esse mesmo corpo vai estar com você até o seu último dia. Faz sentido, gente? Tem uma outra frase que eu gosto que é assim: escolha o seu difícil. Né? Escolha o seu difícil. É difícil acordar às 5h30 da manhã para fazer ginástica. Eu sei. Eu acordo. Mas é mais difícil o cara não conseguir botar as meias, né? Então eu prefiro acordar às 5h30 da manhã. Certo? É difícil o sujeito, tentar ir dormir mais cedo para poder acordar às 5h30 da manhã, porque tem tanta coisa legal para fazer, né? Então, é difícil. Mas também é difícil o sujeito definhar de tão cansado que está. Né? Também é difícil. É difícil o sujeito ler pelo menos um livrinho a cada 2 meses, assim. O Brasil não lê um livro por ano, bobeando. Certo? Um livrinho, simplão, assim, pode ser até audiobook, gente. Nossa, olha só, pode ser até um audiobook. Certo? É difícil, né? Mas é difícil não ter assunto para conversar com o cliente, é difícil não ter assunto para conversar com a equipe, é difícil
não ter sobre o que falar a não ser o Big Brother. Fala, Pup. Eu vou pegar esse gancho teu aí, Ricardo. Eu já tenho vários anos na área de TI. Isso aí também vale até para os mais jovens, né? Eu não sou velho, tá? Só para avisar, né? Sou um pouquinho usado, digamos assim, né? Mas o que eu posso dizer existem momentos da nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. Cara, tu quer cuidar de você mesmo, então tu tem que mudar algumas atitudes. Eu sou um cara que eu posso dizer que até eu tentei 5 vezes fazer academia. Não fui um mês e desisti. Só que no último ano eu coloquei na cabeça, cara, eu tô ficando mais velho, eu tô ficando, digamos assim, mais desgastado, digamos assim, da vida profissional. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder cuidar um pouco do meu corpo, né? Cuidar de mim, da minha saúde. E aí eu comecei a fazer uma academia. E é uma questão de costume. Levantar às 5:30 da manhã, todo dia, é difícil, mas tu acostuma. E dormir mais cedo é difícil, mas tu acostuma. Mas o que importa em tudo isso é que depois tu vai para o teu trabalho, tu vai com uma outra vibe, tu vai com uma outra disposição e tu se entrega mais para aquilo que tu quer realmente fazer. Quando você não faz algo para cuidar do teu corpo, obviamente faz com que você se sinta mais cansado, desanimado e tudo, digamos assim, cara, tomara que chegue 18 horas que eu quero ir para casa, né? Então, só para poder complementar esse raciocínio aí, tá, Ricardo? Perfeito, Pup. E assim, ó, para quem tem filhos ou deseja tê-los, fica uma mensagem ainda mais importante e talvez até um pouco mais pesada. Se você não cuidar da sua saúde, certo? Você não vai ver os seus filhos crescerem. Você não vai ver o sucesso deles. E se você for jovem e não cuidar da sua saúde, a inversão pode acontecer, né? O natural da vida é os filhos enterrarem os pais. Mas se você não cuidar da sua saúde, o contrário pode acontecer. E é muito chato um pai ou uma mãe levarem seus filhos para ir embora. Fala, Bárbara. Diga lá. Sabe, Pamplona, aqui quando a gente fala desse cuidado do corpo e fala um pouquinho do PUP, eu gosto muito de uma expressão que se chama auto-hacking, né? Que no fim é se autotestar. Porque às vezes quando a gente fala de academia, PUP, eu já tentei fazer academia, musculação N vezes, eu não suporto. Né? Então eu sempre fui ali em academia, naquele tradicional. Então, o que para mim, o que é o auto-hacking, o que até funcionou para mim? O auto-hack é se testar. Então, testar fazer, seja às 5 horas da manhã, às 7 ao meio-dia ou final do dia. Às vezes a gente vai uma grande manada, que vou fazer no final do dia o horário que os especialistas dizem que é melhor, enfim, mas nada melhor do que tu saber o que é bom para ti, tu se achar em alguma atividade ou numa hora do dia que te energize, não tire mais a tua energia. Então, eu realmente fui testando fazer 11 horas, fui testando fazer final do dia, que eu não presto no final do dia, e hoje eu faço às 6:30 da manhã, e é o melhor horário, super me energiza. Eu fiquei 30 e tantos anos da vida sem fazer nada, agora os últimos 3, 4 anos, se eu não vou, eu sinto uma extrema falta, eu preciso ir. Então, quando a gente fala muito desse cuidado do corpo, eu acho que para mim ficou muita reflexão de se autotestar, buscar o que funciona, seja uma academia, né, uma luta, uma corrida, enfim, o que for, mas se testar realmente para ver o que se identifica e realmente cuidar do corpo, porque é realmente quem vai estar junto até o final, né? É E isso aí. fora o fato que daí às vezes chega quando você faz check-up, daí o médico chega para ti e fala: tu tá fazendo alguma coisa? Não. Então, trata de fazer. Aí tu já começa a ficar com medo. É bem por aí. Bom, gente, no meu caso, eu pratico karatê há 20 e poucos anos, pelo menos 2 vezes por semana, e é a segunda paixão da minha vida. A primeira é a Viviane, a segunda paixão da minha vida é o karatê, certo? E amo, né, artes marciais, treino com muito afinco e é uma delícia. E gostaria de que essa conversa aqui inspirasse vocês de alguma forma a cuidarem de suas saúdes, no sentido de sua saúde, no sentido de procurarem um exercício, algo que vocês gostem de fazer, seja caminhar, seja correr, seja nadar, seja andar de bicicleta, não importa, gente. Movam-se. Até porque o movimento combina com a vida. Aquilo que é bem estático assim, bem paradinho assim,
combina com o que está parado e morto. Movimento é vida, literalmente. Ok? Beleza. Vamos para o próximo, pessoal. Próximo tópico aqui da nossa conversa. Propósito. Tem um conceito que eu gosto muito, que se relaciona com a fala de propósito, que chama Ikigai, uma palavra japonesa. Já ouviram falar? O Ikigai? Então, Ikigai, acabei fazendo uma formação em coaching nesse negócio, tá? Até para conhecer mais. Ikigai é uma palavra japonesa de origem de Okinawa, que é a última ilha do arquipélago japonês, lá na pontinha, de onde veio o karatê. E Ikigai significa razão de existir, ou propósito, né? Transportado aqui para a nossa realidade ocidental. E por que o Ikigai ficou uma coisa tão importante, né? Para quem não conhece, existe também uma série de TV lá no Netflix chamada Blue Zones, ou Zonas Azuis. Recomendo ver este seriado, são 4 episódios sobre Zonas Azuis, certo? Que fala sobre Ikigai também. E o que é esse Ikigai, né? Quando os ocidentais perceberam o que era esse negócio das zonas azuis, e o que era o Ikigai, etc., a gente tentou transportar isso para a nossa realidade ocidental. Eu acho que tem pelo menos um japa aqui hoje, o Henrique, né? Mas talvez tenham mais japoneses por aqui, que eu não vi, certo? Mas o que acontece, né? O povo oriental, ele tem um pensamento diferente da forma de estruturar o pensamento como nós temos. O povo oriental concatena as suas ideias de uma outra forma, certo? Agrupa as suas ideias de uma outra forma. Para quem já viu um japonês ou um chinês, por exemplo, fazendo uma conta de matemática, sabe exatamente o que eu estou falando, né? Eles estruturam as contas matemáticas de uma forma completamente diferente da nossa, certo? As equações são feitas por outro caminho. Simples assim. Então, é outra forma de pensar. O que acontece é que para o oriental lá de Okinawa, para o japonês de Okinawa, o Ikigai é uma coisa que já é muito falado entre eles. Eles já compreendem que eles devem procurar um sentido para a vida deles desde muito cedo. Eles são instigados em família, em comunidade, a encontrar algo que eles gostem de fazer. A fala é essa, tá, pessoal? A encontrar algo que eles gostem de fazer, que lhes dê prazer em realizar e que consiga, através daquela atividade, lhes dar uma condição de vida, de sustentação de vida adequada para as suas ambições. Vocês percebem a profundidade disso? Desde muito cedo as pessoas são instigadas nessa busca de encontrar algo que, primeiro, goste de fazer. Segundo, saiba fazer bem feito, né? Não adianta nada. Eu adoro, por exemplo, tocar violão, mas o problema é que eu só consigo brincar com uma corda e um dedo. Não consigo brincar com o resto do violão. Então, eu sou péssimo tocando violão. Não vai dar certo eu virar um instrumentista de violão, certo? Então, eu tenho, primeiro, encontrar algo que eu gosto de fazer. Segundo, fazer bem feito, desenvolver. Vocês conhecem o conceito das 10.000 horas? E aí, Henrique? Não lembro disso. Zygoski, e aí? Conhece o conceito das 10.000 horas? Conheço. 10.000 horas é o seguinte. Para virar um especialista aí no assunto em si, né? Exatamente. Para dizer que você sabe de fato sobre aquilo. Para você poder dizer que você só conhece razoavelmente um determinado assunto, existe uma teoria que diz que você deve exercitar aquilo pelo menos 10.000 horas. 10.000 horas é tempo pra caramba, gente. Então eu tô bem. Sim, eu também. É isso aí. Então a gente já faz. Não vou me incluir nessa matemática, não. Tá certo, é isso. Então, tem uma injustiça aí com os mais jovens em Pamplona. Não. Sabe qual é a diferença entre um faixa branca e um faixa preta? O faixa preta é aquele cara que não desistiu. Então, basta não desistir. As 10.000 horas vão chegar. Você vai realizar as 10.000 horas, desde que você não pare no meio do caminho. E a coisa do propósito tem muito a ver com isso. Primeiro, entender algo que você de fato goste de fazer na sua vida. Sabe, gente, existem pessoas que vão trabalhar apenas pelo dinheiro que recebem. Existem essas pessoas, diversas. Diversas.
A maior parte. Maior 95% da população vive assim. Uhum. Talvez nós não sejamos esse caso. Que bom. Encontrar algo que eu sei, que eu gosto de fazer e que eu sei fazer. E que ainda por cima paga a conta da minha vida. Ou seja, permite que eu tenha uma casa, um carro, que eu viva bem, que eu tenha condições de vida adequadas. E aí, ao redor dessa coisa, eu construo o meu caminho de felicidade. Porque eu vou conviver com gente como vocês. Aqui está uma comunidade, né, de pessoas do bem, que se querem bem, que se desejam bem, que torcem um pelo outro. Isso é comunidade. Isso também é uma felicidade. Então, quando eu construo um caminho onde eu entendo o que eu gosto de fazer, onde eu entendo que eu preciso fazer as 10.000 horas para fazer isso aí direito, senão não vai dar certo. Onde eu entendo que, a partir disso, eu posso ganhar o meu sustento, eu consigo ganhar o meu sustento. Viver em comunidade ao redor deste exercício de servir, certo? E, a partir desse exercício de servir, deixar um legado. O que é um legado? É aquilo que vai além da gente. Aquilo que sobra da gente, aquilo que vai além do nosso exercício. Isso é legado. Então, quando a gente fala de propósito, pessoal, que tem tudo a ver com cooperativa, que cooperativa tem um propósito. Não é só aquele que está no estatuto social. A cooperativa vai muito além daquilo que está dentro do contrato social. Quando a gente fala do propósito individual de cada um de nós, é esse sonho, esse despertar para a tua realidade, daquilo que você gosta de fazer e daquilo que você encontra prazer do exercício diário. Aí, numa fala, inclusive que tive ontem, né? Eu leciono qualidade de vida no trabalho lá na Univille. Não sei se vocês sabem a origem etimológica da palavra trabalho. Vocês já ouviram falar disso? Uhum. Né? Do latim tripalium, máquina de torturar com 3 paus. Show de bola. Né? Do grego poena, radical de pena. É uma coisa, certo? No italiano tripaliare, trabalho na lavoura. O inglês fez uma bagunça, ele chama de work, o trabalho pesado, e job, o trabalho light. O nosso aqui é job. Certo? O nosso aqui é job. Ok? Então, percebam que o trabalho na nossa história humana, ele sempre teve relacionado, ou pelo menos da idade antiga, né, até hoje, ele sempre teve relacionado a castigo. E a gente ainda tem uma dose disso em casa, né? O pai olha para ti quando tu faz uma arte e diz assim: vem cá que tu vai trabalhar aqui comigo de castigo. Ou a mãe: vem cá que tu vai lavar os pratos aqui hoje de castigo. Quase nem fiz isso. E aí, gente? Trabalhar não é castigo. Trabalhar é servir. Trabalhar é ser útil. Trabalhar é entregar algo para o mundo. Sabe, o rio não bebe de sua água, quem bebe da água do rio é o oceano. A árvore não consome de seus frutos, quem consome de seus frutos são os pássaros, as pessoas, os animais. A gente não consome de si mesmo. A gente entrega para ser consumido. É isso mesmo. É um trabalho de serviço e é uma vida inteira disso. E é só servindo que, de fato, a gente encontra a felicidade. Entenderam um pouquinho mais sobre propósito? Conseguir fazer uma reflexão aí na cabeça do povo? E aí? Fez sentido? Para quem quiser falar um pouco mais dessa jornada, Ikigai, um conceito fantástico, Blue Zones, lá no Netflix, vale uma boa reflexão. Se quiserem conversar a respeito, me procurem. Dá para bater um bom papo a respeito. Vamos para o próximo tema. Até porque o tempo é curtinho, né? A Bárbara me deu um tempo curtinho, como vocês acham. O próximo tema é o plano. E aí é complicado, porque para quem trabalha com projetos e descobriu que o propósito da sua vida é organizar as coisas, é fazer com que as pessoas percebam o poder da organização e do governo
nas suas próprias vidas? Esse é o meu propósito? Esse é o propósito que eu escolhi para mim? Porque propósito não é um negócio que cai na tua cabeça, tá? O que cai na cabeça da gente é chuva, porcaria de passarinho, granizo e avião. Às vezes, quando tem um vento assim, pode cair umas folhinhas na cabeça também. Certo? Propósito não cai na cabeça da gente. Propósito a gente escolhe. É uma ação, é ativo. E aí, pessoal, quando a gente descobre qual é o nosso propósito, de repente a gente percebe que a gente não tem as 10.000 horas ainda. A gente até percebe, pô, eu gostaria muito de ser isso aqui, ó, de viver disso. Eu amo fazer isso aqui, mas eu ainda não sou tão bom quanto eu gostaria. Né? Aí tem uma reflexão importante também, uma reflexão hindu. O discípulo pergunta para o mestre: Mestre, como eu faço para superar o meu sentimento de frustração, de medo, de vergonha, quando eu ainda estou aprendendo a fazer alguma coisa e tenho que fazer aquilo que eu estou aprendendo, mas eu não sei completamente como fazer essa coisa. Eu ainda não sei 100% daquilo. E aí eu me sinto um embuste, eu me sinto uma mentira, eu me sinto um enganador, porque eu estou fazendo algo que eu não domino ainda. Mestre, como eu me comporto com esta situação? Aí o mestre olha para o discípulo e diz: faça. Faça. Você só vai conseguir chegar na excelência fazendo. As 10.000 horas só acontecem uma por uma. E detalhe, né, Ricardo? Fazendo e errando. Perfeito. Então, para você vencer aquela visão do embuste, né? Tem uma síndrome disso. Como é que era a brincadeira da síndrome? A síndrome do... Ah, não lembro agora. Tem um nome técnico para isso. Me fugiu agora, perdão. Mas para você vencer esse momento, principalmente aqueles que estão começando na jornada, pessoal de 18, 20, 25 anos, está aí começando uma jornada, que às vezes, poxa, mas eu não sei isso aqui direito ainda e tal, vai lá e faz, gente. Toca a ficha. Pede ajuda pro cara do lado, chama o Pupi, chama o Tércio, chama eu, chama a Bárbara, chama o Henrique, chama aquela galera mais velhinha, assim, ó, que está aí há mais tempo. Todo mundo vai ter prazer em ajudar, em colaborar, em ver vocês todos crescerem, em prosperarem, em serem felizes, tudo certo. É só isso que importa, é ser feliz, cara. O resto é história para boi dormir, ok? Então, quando eu preciso entender, quando eu consigo entender o que de fato eu quero da minha vida, eu deveria ter um plano, um projeto de como é que eu vou chegar lá, como é que eu vou atender aquilo lá. E aí tem uma coisinha legal para vocês. Dois temas, um bem polêmico, tá? Sobre isso. O primeiro tema sobre isso é inveja. Todo mundo tem inveja. Todo mundo tem. Não mente para... Desde que a inveja seja boa. Não mente para o espelho. Todo mundo tem inveja. O problema é que tem, infelizmente, uma parte das pessoas, quando tem inveja, não consegue transformar a inveja em ambição. Isso mesmo. Por quê? Porque a inveja, ela é ruim quando eu olho para algum lugar que alguma pessoa está mais do que eu, ou numa posição onde eu gostaria de estar, e aí eu invejo aquela posição em que a pessoa que a pessoa está. Eu olho para aquele lugar e eu desejo aquele lugar. Eu desejo aquela viagem que a pessoa fez, eu desejo aquele cargo que a pessoa tem, eu desejo aquele carro que a pessoa tem, eu desejo... Existe uma grande diferença. Eu desejar, por exemplo, aquele carro que a pessoa tem e eu desejar o carro daquela pessoa. Percebe a diferença? Uhum. Uma coisa é eu desejar aquela situação, outra coisa é eu desejar aquilo que a pessoa tem. Então é muito importante que nós, no nosso exercício de autoconhecimento, a gente entenda que a inveja é é um semáforo, é um farol dizendo para a gente assim, opa, presta atenção. Se você está com inveja dessa situação,
Essa situação aí é um lugar onde você gostaria de estar e não admitiu ainda para você mesmo. E se você Isso mesmo. gostaria de estar aí, como é que você faz para chegar lá? E aí você transforma aquele sentimento eventualmente negativo num sentimento positivo de energização, de projeto, de plano, de ambição. Para ser mais, para ser melhor. Tem uma frase que eu gosto muito da área de empreendedorismo que diz assim: você até pode ter mais dinheiro, mais recursos, mas você jamais poderá ser mais do que você é. Compreendem isso? Sim. Você não consegue ser mais do que você é. Então, o mais importante na nossa história é ser, gente. Ter é quase sempre uma grande consequência do ser. Quase sempre. Existem casos omissos em relação a isso e que aparecem bastante na mídia? Existem. Infelizmente, o mundo não é um lugar justo. Não é real que o mundo é um lugar justo. É um lugar que se equilibra naturalmente, mas não justo. Certo? E acreditar que o mundo vai ser belo e bonito com você só porque você é uma pessoa justa ou honesta ou decente ou uma boa pessoa é que nem acreditar que um tigre não vai te devorar porque você é vegetariano. O tigre vai te devorar. Certo? Então, a provocação aqui que eu faço para vocês é, ao encontrar o seu propósito, ao exercitar essa busca daquilo que eu amo fazer e do lugar que eu quero estar, certo? Desenhem o seu projeto, façam o seu plano, exercitem planejamento. O que eu preciso estudar? Quais são as coisas que eu preciso melhorar? Qual é a postura que eu preciso melhorar na minha vida? Preciso aprender a falar? Preciso aprender a escrever? Preciso aprender a falar inglês? Preciso aprender a programar na linguagem XPTO? Preciso aprender a usar a ferramenta tal? O que eu preciso saber para chegar onde eu quero? Escopo, tempo, custo e risco. Para quem é de projeto, simples assim. Para quem não é, legal estudar. Precisa estudar projeto para saber fazer projeto, né? Então, tá aí uma coisa boa para a gente estudar. Um pouquinho de projeto na vida de todo mundo faz bem. E a vida agradece. Legal. Próximo item. Os dias bons e os dias ruins. Bom, ninguém dá show todo dia. Ninguém dá show todo dia. Certo? Tem dia, pelo menos no meu caso, tem dia que eu quero descer pelo ralo. Eu quero me esconder longe do mundo. Vocês têm esses dias também, não? Com certeza. Ah, pensei que era só eu. Puta, tava me sentindo triste aqui já. Não, não. Isso aí é normal. É, normal não deveria, mas acontece. Não é, como é que é? Não é toda hora, mas acontece bastante, né? É Exato. raro, mas acontece muito. Isso. É raro, mas acontece muito. É isso aí. Então, gente, a primeira reflexão aqui a respeito disso é, ninguém dá show todo dia. E aceitar isso, tá? E aceitar isso é tão difícil no ambiente competitivo que a gente vive, né, turma? É tão difícil aceitar que tem um dia que eu não estou rendendo legal. Tem um dia que aquela apresentação que eu faço bem toda semana, que lixo que saiu hoje. Certo? Que horrível esse negócio hoje. É entender que, às vezes, tu foi lá fazer aquela planilha que você faz toda hora e cometeu um erro daquela planilha. É entender que você mandou um e-mail errado. Quem é que nunca mandou um e-mail errado aqui? Que atire a primeira pedra. Meu Deus. Ou então escreveu aquele e-mail de desabafo assim e apertou o Enter por engano. Quem nunca fez uma dessa? Gente, é humano. Aqui o exercício é o seguinte, pessoal. Perdão. Os dias ruins e os dias bons merecem o nosso perdão. Porque nos dias bons, frequentemente nós somos arrogantes. Nos dias bons, frequentemente nós somos maus. Maus no sentido de não respeitarmos os espaços dos outros. Maus no sentido
de sermos agressivos demais. Maus no sentido de achar que é a última bolacha do pacote. O gás da Coca. Esses são os dias bons, os dias de euforia. Nos dias maus, a gente quer descer ao subsolo, se enterrar debaixo da ponte. Nenhum dos dois é bom, né? É o caminho do meio. Mas ninguém aguenta ficar no caminho do meio toda hora também. Então, a gente tem dias bons e dias maus. Então, o que a gente deveria fazer, né, pessoal? Pelo menos essa é a minha busca. E aí, compartilhando um pouco dessa busca. Tentar encontrar o meio termo a respeito disso. Nos dias que eu estou muito bem, tentar se conter para não ser tão agressivo com os colegas que estão ao nosso redor, para não ser tão voraz com as coisas que estão ao nosso redor. Quando eu estou mal, tentar não me esconder tanto, pedir ajuda, se perdoar por aquilo que eu fiz de errado, olhar no espelho e dizer, pá, pois é, né? Tu não é perfeito, né? É isso aí mesmo. Volta para casa, senta lá, faz de novo. 10.200 horas e bora lá, né? E é isso aí. Então, a reflexão sobre os dias bons e os dias ruins é a respeito de uma palavra chamada perdão. Aprender a perdoar o colega, aprender a perdoar a si mesmo, aprender a perdoar pai, mãe, irmãos, parentes, amigos. Todo mundo erra, pessoal. Todo mundo erra. Tem uma passagem do Pequeno Príncipe que está lá a raposa, o cavalo e o menino olhando. Para quem não conhece ainda o Pequeno Príncipe, deveriam ler. Não é um livro para crianças, é um livro para adultos. E nessa passagem, a raposa pergunta para o cavalo: Cavalo, qual foi a coisa mais difícil que você já disse na sua vida? E o cavalo responde: socorro. Ok? Nos dias difíceis, peçam socorro. Pode ser importante pedir socorro. E aí, meninas, um detalhe dos homens, que eventualmente vocês não têm acesso, vocês são meninas. E a gente também não tem acesso a algumas informações como homens, né? E como as meninas pensam. Os homens têm uma grande dificuldade de pedir socorro. Por isso que existe uma certa irmandade entre os homens, que quando um homem olha para o outro e pede socorro, a gente tenta ajudar. A gente faz o possível para ajudar. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é difícil um homem olhar para o outro e pedir socorro. Entre vocês, mulheres, pelo menos a visão que eu tenho de fora, né, não sendo mulher, é que vocês têm isso um pouco mais fluido entre vocês. Parece. E aí, caso queiram compartilhar, fiquem à vontade, porque eu não sou mulher e não tenho essa visão. Ok? Bom, próximo tema e último da noite, o presente. Tudo que a gente determina para ser no futuro, em algum momento, acontece aqui, agora. Tem uma fala interessante, né? Que diz assim: angústia, depressão, excesso de passado. O cara vive no passado, vive deprimido. Porque ele vive deprimido pelas decisões que ele não tomou, pelas ações que ele não tomou, e não vive o presente, que é onde ele está. Estresse. Excesso de presente. Certo? E ansiedade. Excesso de futuro. Perceba que a palavra excesso se repete, né? Excesso de passado, excesso de presente, excesso de futuro. Então, primeiro, nada em excesso. Todos nós temos um passado, e que legal, às vezes, tomar uma cervejinha, tomar um vinho, bater um papo sobre o passado, rir um pouco da nossa cara, né? Quanta bobagem a gente fez, quanta coisa a gente fez de bom, de ruim, e rir da nossa cara tomando um bom vinho. Que coisa gostosa. Momento nostálgico, para ser prazeroso. Lembrar, entender, aprender e seguir em frente.
certo? O presente tem esse nome, né? Em português ele tem esse nome, e é tão legal porque ele é de fato um presente, porque é o único lugar onde a gente tem algum tipo de ação, pessoal. Não há ação possível no futuro. Não há ação possível no passado. Só há ação possível no presente. Então, quando é que eu consigo fazer o planejamento para chegar naquele lugar que eu quero estar? Agora. Quando é que eu consigo executar aquilo? Agora. Eu não consigo executar aquilo amanhã. Eu consigo executar isso agora. Quando chegar amanhã, eu executo a parte de amanhã. Né? Então, pessoal, a última reflexão a respeito disso, desse nosso encontro hoje, é o exercício de estar presente. E ainda, uma reflexão espiritualista, aonde nós deveríamos buscar estar no mesmo lugar, em corpo, mente e espírito, no mesmo lugar. E é muito difícil isso, porque eu estou aqui falando com vocês e eu tenho certeza que alguém está lendo o WhatsApp, alguém está vendo a mensagem do e-mail que chegou, alguém está... Cada um, né, não necessariamente todos, mas alguns de vocês estão falando aqui comigo, estão ouvindo aqui, tendo essa nossa conversa, e estão fazendo outras atividades, pensando na agenda de amanhã, pensando na agenda da semana que vem, pensando naquilo que vai fazer daqui a pouco, no jantar que tem que botar na mesa, não sei lá, e não está vivendo o presente, que é o único lugar onde você tem algum tipo de ação. Não há ação possível além deste lugar. E aí tem um outro detalhe importante para terminar mesmo. O seu tempo de vida é tão importante quanto o tempo de vida de cada uma das pessoas que está aqui hoje. E nós escolhemos pegar esta uma horinha da nossa vida e vir fazer uma reflexão do que é ser cooperado numa jornada individual de crescimento. E o nosso tempo, ele tem o mesmo valor, porque ele é um tempo de vida. Cada minuto meu é igualzinho o minuto da Bárbara, igualzinho o minuto da Lívia, igualzinho o minuto do Tércio, igualzinho o minuto do Henrique, e ele não vale nenhum centavo a mais e nenhum centavo a menos. Porque nós somos humanos e iguais. Outra coisa importante na cooperativa, todos somos iguais, de verdade. Ok, pessoal? Então, valorizar o tempo, o nosso tempo, o tempo dos outros. Respeitar-se. E não morrer de ansiedade, né, turma? Porque quem morre de véspera é o peru. Beleza? Então tá, pessoal. Olha só. Alguém quer completar alguma coisa? Falar algo que ache que seja relevante para a gente pensar aqui? Fique à vontade, tá? Oi? Cri, cri, cri. Só eu falei até agora, eu e a Bárbara. Então, gente. Eu vou complementar então a tua fala, Pamplona, do presente. Essa semana, esses dias, últimos dias, vendo o Instagram, enfim, algumas mensagens ali que chegam. Tinha uma mensagem que falava, e tem total ligação com o que tu está falando, né? Que a gente fala muito que a vida está passando rápido. Mas é a vida que está passando rápido, ou é a gente que não está presente no aqui e agora e realmente acelerado e fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não está nem vendo a vida passar? A culpa é da vida ou é que a culpa é nossa, né? Então, para mim, conecta muito com o que tu está falando, porque realmente a gente, por vezes, está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não é à toa que a ansiedade, muitos tratamentos para ansiedade, né, se tornou tão comum hoje em dia, a garotada nova, né, inclusive, por vezes tomando remédio e tratando isso. Muita informação, realmente a gente recebe muita informação de vários meios, Instagram, LinkedIn, enfim, vários locais, a empresa, o WhatsApp, grupos. Então, né, o quanto é importante a nossa capacidade de filtrar e de quanto organizar isso,
né, de que quando a gente está com a família, a gente esteja presente com a família e não respondendo N coisa, que tu já está com a família e marcando alguma saída com, enfim, com amigo, com amiga, ou com alguma outra pessoa. Então, essa importância realmente, né, o Poder do Agora, tem um livro, inclusive, não sei se alguém já leu, mas muito bom, né, que se chama O Poder do Agora, que ele também fala exatamente sobre isso, assim. Então, sinceramente, acho que é um grande desafio, hoje em dia, com tanta informação que a gente recebe, mais uma grande, até provocação de a gente se atentar a isso e conseguir realmente filtrar e estar presente naquilo que a gente está fazendo, conseguir dar uma real atenção para o momento do agora, né? Legal. Fala lá, Lívia. Obrigado, Bárbara. Falando nisso, né, de acelerar, tem aquele filme do Clique, que a gente coloca no acelerar e passa tudo, as conquistas, vai conquistando, mas não viveu. Então, daí chega onde desejou, mas não como desejou, né? E eu queria só falar um pouquinho ali da questão do perdão, dos dias bons e dos dias não bons, né? Que o perdão é libertador, então a gente consegue se libertar, ficar leve, porque o perdão, se não perdoa, né, carrega aquele peso e não consegue seguir em frente, né? Fica estagnado ali. É isso que eu queria falar. Legal, Lívia. Obrigado, querido. Fala, Pupi. Só complementando o que a Bárbara colocou aí, quantas vezes a gente diz assim, meu Deus, o dia está passando muito rápido. Meu, tá louco, né? Já às 6 horas? Meu, tá passando muito rápido. Não. O tempo, ele passa exatamente igual para todo mundo. Ou seja, o minuto tem 60 segundos, a hora tem 60 minutos, o dia tem 24 horas e ele vai dando a volta no relógio normal, sem mudar nada. Não é um relógio que está apressando, que está passando rápido. É que as nossas vidas, de tanta coisa que a gente tem para fazer, de tantas coisas que a gente tem que pensar, que chega literalmente e vê assim, não, você está passando muito rápido. Não, é porque você está numa vida atucanada, como a gente diz, né? E que você não vê a hora passar, você não vê o tempo passar, mas o tempo ele continua igual para todo mundo. É só complementando o que a Bárbara colocou aí. Sabe, Pupi, que na tua fala também me veio uma outra questão, eu não sei se alguém tem esse mesmo sentimento, né, do que acontece comigo, vamos ver se é só comigo. Quando, às vezes, a gente vai para algum local mais próximo à natureza, né, mais afastado, eu, por vezes, tenho o sentimento que o tempo é mais calmo, que o tempo está passando mais tranquilo. Quando tu tá fora na agitação da cidade, naquele barulho, com muita informação, parece que já passou 6 horas, já é 8 horas da noite, eu não vi o dia passar. E quando eu estou em contato com a natureza, meu sentimento parece que é tudo mais calmo, parece que os minutos estão passando mais devagar. Não sei se sou eu que tenho esse sentimento. Faz sentido, faz sentido. Me mudei para Piraberaba por causa disso. Olha, ó. Me mudei para Piraberaba por causa disso. O ambiente, de forma geral, ele faz com que você se sinta mais, primeiro, relaxado, né? Então, você está aproveitando o teu tempo de forma adequada, né? Agora, quando você está no meio do furdunço, como a gente sempre diz, né? Ou seja, você não está vendo o tempo passar, tu está fazendo um monte de coisa, bem no fim, falta tempo para muitas coisas que você gostaria de fazer, porque tu está no meio de uma revolução, né? Tu está no meio de um furdunço mesmo, ou seja, tanta coisa para você fazer que você falta tempo, né? Agora, quando você sai e relaxa, é uma outra vibe, né? Nessa fala de vocês três, né, Bárbara, Lívia e Pupi, tem um perigo muito importante, um risco, né, para quem é de projeto, um risco muito importante nessa fala, um risco detectado, né, que é o seguinte: quando você acelera muito, você perde a experiência. Quando você acelera muito, você perde a convivência. Você perde a experiência de conviver com pessoas, com processos, com situações, e você então perde qualidade de aprendizado. Ou seja, aprende cada vez menos, vivendo cada vez mais rápido e cada vez mais só. E aí eu tenho depressão, eu tenho angústia, eu tenho um monte de coisas, porque essa velocidade mata qualquer um. E eu estou procurando mudar isso. De uns tempos para cá, eu estou começando a... Bom, eu toquei de empresa agora. Onde eu estava, realmente, era muito atucanado, muita coisa. E digo assim,
eu comecei a colocar na minha cabeça que, cara, eu tenho que fazer as coisas com um pouco mais de calma, mais cadenciado, bem feito, né? E não procurar fazer a coisa rápida para poder sair lá na frente. Faz um negócio mais cadenciado, faz um negócio mais calmo, né? Ah, que nem, por exemplo, chegava o chefe para mim, antigamente chegava para mim e dizia assim, cara, eu preciso disso para amanhã. 6 horas da tarde, cara, precisa amanhã para 8 horas da manhã. Lá saiu o pup no pau para fazer as coisas acontecer. E muitas vezes a gente tem que saber dizer não. Ou seja, cara, eu não vou conseguir te aprontar para amanhã de manhã. São 6 horas da tarde, eu estou indo para minha casa, passar com a minha família, e eu não vou conseguir terminar isso para você amanhã de manhã. Né? Ou seja, também tem que ter a questão do propósito, que tu colocou, Ricardo, no sentido de você se posicionar e dizer assim, cara, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou assumir esse compromisso contigo, né? Você também ter esse discernimento de que você não tem como fazer milagre, né? Esse é um ponto importante que eu queria colocar. Legal. Tércio, diga. Bom, a gente copia muito aqui o modelo americano, né? O dinheiro acaba amanhã, então eu preciso ganhar todo o dinheiro hoje. Felizmente, eu tive a experiência de trabalhar muito tempo em empresas europeias. Morei, inclusive, 2 anos na Holanda. E lá, quando cheguei lá, tinha planejamento decenal. Né? Alguém sabe o que é isso? É planejamento para os próximos 10 anos. Né? Quando eu cheguei lá, a gente tinha uma inflação, e os mais jovens não vão entender nada do que eu vou falar agora, uma inflação de 85% ao mês. Tá? Isso quer dizer o seguinte, o poder de compra de uma nota de R$100 no dia 1º era de R$100 e 30 dias depois você comprava 15. Tá? Era isso que acontecia no decorrer de 30 dias. Então, meu conceito de curto, médio e longo prazo era hoje, amanhã e no final da semana. Né? Aí, quando eu cheguei lá, o conceito de curto prazo é 6 meses, médio prazo, estamos falando de 3 anos e longo prazo de 10. E eu trouxe isso para a minha vida. Não troco isso por nada. Isso trouxe a minha paz e não importa se eu estou vivendo em Piraberaba, São Paulo, Rio de Janeiro, porque, cara, o mundo não acaba amanhã, tá? E isso faz com que você tenha saúde, no final das contas, né? Não vai Saúde brigar com a mental. academia, não vai... Cara, saúde, amanhã... E por fim, mens sana in corpore sano, tá? Vamos fazer atividade física, vamos... minha filha, quando começou a liberação de internet, coisa e tal, ficar o dia inteiro na internet, o final de semana inteiro. Falei, não tem problema nenhum você ficar o final de semana inteiro, desde que você durma o final de semana inteiro, divide. Tudo tem que ter o mesmo tempo. Quero que você brinque lá embaixo com os amigos, de um prédio com bastante gente. Quero que você fique o tempo que você quiser na internet, desde que você distribua igual todos os tempos, de forma que você consiga usufruir tudo. Tá? Legal, Tércio. Obrigado, obrigado. Fala, Henrique. Só para complementar, é bacana ouvir, né, pessoas aí com poucas horas a mais, né, e que eu acabo aprendendo. Eu tenho hoje 30 anos e já tenho filhos, né, eu sou casado, e é bom que eu consigo hoje ainda aprender um conceito que primeiro, como você falou, Pamplona, é você. O segundo, para mim, é minha família. O terceiro é meu trabalho. Então, se você inverter essa ordem, algum momento você vai perder as coisas, né? Primeiro, porque, como o Pamplona falou, né? Porque eu preciso me cuidar para cuidar de quem eu amo. E quem eu amo é minha família. E depois, logicamente, o trabalho. Então, é difícil, né? Você entender esse conceito. Eu hoje sou feliz por conta desse conceito, né, de poder estar com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, e aproveitar cada vez mais os momentos. É difícil, né? Diariamente a gente tem que
tem que se policiar, porque de fato a gente é engolido pelas coisas que a gente comentou aqui, mas a gente tem que estar a todo momento de vigia, né? Para não inverter as ordens aí das coisas. Muito legal, Que- Henrique. Obrigado pelo teu depoimento. eu aprendi isso com o meu pai, né? Que ele acabou trocando as ordens e hoje ele aproveita, graças a Deus, que eles têm os netos aí para aproveitar, né? Legal, legal. Existe um exercício de um sujeito, também me foge o nome agora, mas ele fez um exercício sobre as 7 vidas, que é uma visão de que num dia você tem 7 períodos, 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite, e um que você dorme, então 6 mais um que você dorme, e durante a semana você tem 7 dias. E tudo na sua vida tem que caber exatamente nesse tempo, né? Porque é o tempo que a gente tem de vida real. O tempo que está dormindo, não vai te servir para nada além de repor as energias. E os outros tempos são úteis. E aí ele faz o exercício assim: qual é o tempo calendário que você está colocando para sua família? Qual é o tempo calendário que você está colocando para o seu trabalho? Qual é o tempo calendário que você está colocando para a sua preparação profissional? Qual é o tempo que você está colocando para a sua espiritualidade? Qual é o tempo que você está colocando para o cuidado com o seu corpo? Tudo isso tem que caber dentro daqueles 7 dias e dentro dessa distribuição, certo? Inclusive, eu até fiz um Excelzinho disso, com gráficos de aranha, para ficar legal assim, para ficar bonitinho de ver e tal, ficar fácil de olhar. Ficou bem legal. E a provocação é essa, né, pessoal? Como fazer com que esse equilíbrio seja visualmente colocado dentro do nosso calendário da semana? Porque o tempo corre igualzinho para todo mundo, né, pô? O mesmo minuto, a mesma hora, o mesmo dia, igualzinho para todo mundo. E, Tércia, na tua fala, eu ainda, até pegando de empréstimo aqui um comentário da Patrícia, é aproveitar o caminho e não só a chegada, isso mesmo, Patrícia, mas uma reflexão ainda mais profunda, né? Talvez, lá no fundo da história, o importante não seja nem o resultado e nem o caminho, mas a companhia. Talvez. Só uma reflexão, né? O que de fato importa nessa história? O resultado, o caminho, a companhia, um conjunto disso, claro, eventualmente. Mas é uma reflexão a respeito. Se a gente ficar mirando só no alvo, a vida fica muito triste. Se a gente ficar mirando só no caminho, pode virar um círculo, né? Ou um labirinto, certo? Mas se a gente curtir com as pessoas que estão ao nosso redor, pode virar uma grande alegria. Fala, Tércio. Acrescentando mais um ponto aí que eu chamo de qualidade de vida e também pode ser uma reflexão para vocês aí como um todo. De novo, o exemplo da Holanda. Quando eu morei lá, trabalho de 8 às 5, impreterível. Era de 8 às 5. Quantas e quantas vezes eu levantei minha cabeça, numa atividade pensante, eu levantava a cabeça, 5h15, eu estava sozinho no escritório, né? E como eu estava focado, eu não tinha me tocado que o povo tinha saído, né? Eu ia trabalhar de bicicleta muitas vezes, quando o tempo ajudava, né? Quando o tempo, eu digo temperatura, porque chuva é pior que Joinville, né? 300 dias por ano de chuva lá. Aqui chega a 260, por aí. Por aí. Mas pegava minha bicicleta, ia trabalhar, voltava, 5h15, 5h20 no máximo eu estava em casa, a gente sentava à mesa, todos juntos, eu, minha mulher e minhas 2 crianças, e por um bom período minha mãe foi para lá também, porque as crianças eram pequenas e minha mãe foi ajudar. E aí, 6 horas da tarde, já tínhamos feito a refeição do final do dia, né? Cara, botava todo mundo na bicicleta, vestia, tava frio, fazia frio, faz frio o ano inteiro lá. Todo mundo na bicicleta, 2 horas na rua, andando de bicicleta, indo
comidinha para os patinhos selvagens que ficam lá, as crianças adoravam, né? Então, 2 horas eu dedicava para minha mulher e as crianças. Invariavelmente, minhas filhas dormiam no meu braço, encostadas nas minhas costas, eu carregando na bicicleta. Chegava em casa, colocava para dormir, 8 horas da noite, eu tinha de 8 às 10 dedicação exclusiva para minha mulher. Olha que qualidade de vida. E, obviamente, ela a mim, né? A gente, como é que faz? Ali sim, a gente sentava, abria um vinho, um bom vinho, Pamplona, né? Batia papo, como é que foi o seu dia, como é que foi, o que fez, o que deixou de fazer, qual foi a dificuldade, a barreira da língua era terrível. Todo mundo fala inglês. Fala inglês quando você pergunta onde é que fica a casa de Anne Frank. Agora, quando você vai no supermercado comprar as coisas, aí não rola inglês, não. Né? Tem que saber a língua mesmo. Né? Cara, e isso tive como qualidade de vida. Eu falei, eu quero isso para o resto da minha vida. Né? E mal ou bem eu consegui manter. Tá? Perfeito. E isso certamente gerou na sua família lembranças de qualidade. E essas lembranças de qualidade só são possíveis com vivência, tempo, jornada, dedicação. Senão não tem essa vivência, não tem essa qualidade. Que legal ver o seu testemunho, Tércio. Muito obrigado por compartilhar ele com a gente. Grato por isso. Sabe que a fala do Tércio, talvez só para até finalizar, Pamplona, e mais o que tu comentou ali sobre a questão dos 7 dias e até do gráfico, enfim, que tu fez, por isso que eu vejo muita importância de colocar, inclusive, as coisas pessoais na agenda, né? Por mais que eu vou colocar um compromisso pessoal que eu vou passar tempo de qualidade com meu pai, com a minha mãe, né? Pode parecer besteira. Se nós não nos programarmos de alguma forma, como o Pamplona estava comentando ali da regra e do gráfico dele, a gente é devorado por outras questões que vão aparecer. Porque é o meu par que me chamou para ajudar em alguma coisa, putz, não vou falar não, eu vou ajudar ele, daqui a pouco o trabalho que eu tinha que entregar não consegui, ao longo do dia eu vou ter que me estender um pouquinho hoje, então algum tempo eu passei a colocar tudo na minha agenda, inclusive o tempo de qualidade com meu pai, com a minha mãe, ou eu visitar minha avó, enfim, né, eu realmente, isso está na minha agenda, está como metas, inclusive do ano, eu costumo trabalhar as minhas metas mensais, e vou colocando em verde se eu conseguir realmente passar tempo de qualidade, todas as outras que eu coloquei, mas eu realmente esse ano coloquei coisas, algumas bastante simples, que realmente passar tempo de qualidade com algumas pessoas, que é um simples que enriquece ao tempo que tu está falando, Pamplona, tem uma riqueza, simplicidade, né? Eu já errei muito de, por vezes, ficar vários dias, quem nunca também, até 10, 11 horas da noite trabalhando e por muito tempo, e eu teve um grande período que eu fui deixando minha família de lado, né? E fui aprendendo um pouquinho na dor, algumas coisas que aconteceram, para realmente colocar na agenda, é um compromisso. Mas surgiu alguma coisa de trabalho, surgiu, como acho que o Pamplona, o Pupi comentou, que surgiu ali que tu tem que entregar até o outro dia. Não dá, eu não posso. Eu tenho um compromisso que é importantíssimo, não fico falando necessariamente, mas que é realmente dedicar um tempo a pessoas e não é um tempo sagrado, com pessoas ou coisas que te fazem bem e cuidando do corpo, assim, então tem muita coisa interligada. Que riqueza, Pamplona, obrigada aí pelas reflexões que tu tá trazendo pra gente. Assim, só para finalizar, um pensamento que não é meu, é do Jung, que eu também gosto muito, uma criatura iluminada que passou por aqui, né, pela Terra, que ele diz assim: enquanto você não tomar posse da sua própria vida, as coisas vão acontecer ao seu redor e você chamará isso de destino. Legal. Bem. Não fui eu, não. Foi o Jung. E essa é a dosezinha de imortalidade que a gente pode dar para ele, né? Enquanto o pensamento dele estiver conosco, ele vive. Sim. Grato. Legal. Pamplona, obrigada aí pelas contribuições também de todos, o pessoal foi de uma riqueza muito grande, né, as últimas vezes a gente trouxe alguns temas, às vezes um pouquinho mais técnico ou de benefício, a gente nunca teve tanta interação, né, olha a importância de tema, né, do tema e tanta interação de vocês, o que deixou tudo mais rico, tá? Antes de a gente fechar, a gente acabou não batendo uma foto no início, quem puder ligar a câmera também para que a gente possa bater uma foto? Pode Liga ser? aí, turma, 2 segundos, a gente vai embora daí.
Pô, tava pensando em abrir o vinho agora pra gente continuar batendo papo, pô. Ah, tranquilo. Podemos trocar o canal e a gente pega o vinho. Tá tudo certo, Tércio? Ai, que legal, gente. Show, Vamos lá, abre a câmera um Francisco pouquinho. abrindo câmera também, Paulo, Odilei. Odilei também comentou ali um pouquinho no grupo, obrigado pela participação. A Paty. Que legal ver todo mundo aqui, pessoal. Ó, a gente já teve algumas participações especiais. Tem aí a filha da Paty, o Shelby estava por aí também, né, Fran? Tava com medo de um carro que passou barulhento aqui na frente. Deu para Eu ver tenho o uma cachorro da Fran passando por ali. Eu tô curioso com uma coisa aqui. Pupi e a Eliane estão no mesmo lugar? Ah, estamos dividindo aqui, dividindo. Sim, exatamente o mesmo lugar. Muito bem, Ai. pessoal, vou preparar aqui para foto também, se mais alguém está abrindo câmera, dando só uns segundinhos aqui. Oi? Vamos lá. Vou preparar aqui, tá? Preparando. Tirei, só vou tirar mais uma para depois o marketing aí fazer as suas considerações, né, Pamplona? Ah, o Alexandre fica louco depois. Fica feliz da vida. Vai ter mais uma, tá, pessoal? Estou preparando aqui. Ai, que legal. Mais uma de garantia, vai que o rolo queima, né? Isso mesmo. Meu Foi. Deus do céu, da época do rolo de filme. Revelando Entregou aí um tua certo idade agora, tempo. Paulo. Então. Agora eu me entreguei. Olha só uma fofura que chegou aqui. Então. Olha só que legal. Que linda. Turma, isso é cooperativa, isso é coopere, é família, é vontade de ficar junto, é desejo de que todos prosperem, essa energia de tomar posse da sua própria vida, e é isso que a gente quer para todo mundo. O bem, que todo mundo prospere, que seja feliz. Se a gente puder fazer isso junto, vai ser ainda melhor. Tá bom? Beijo. Falou, pessoal. Obrigado, Tchau, gente. obrigado, Obrigada. Cetona. Um abraço. Tchau, Tchau, turma. Um abraço para tchau. todo mundo aí. Tchau.